Eu vi um depoimento de um fotógrafo vietnamita que cobriu a guerra do lado dos comunistas e ele contou um episódio muito expressivo. Do lado do comunista não tem jornalismo, né? Não tem jornalismo, não tem jornalista, porque é tudo ditadura militar, ditadura de um partido político, então não tem imprensa livre. Mas ele era fotógrafo, então ele era chamado pelo exército norte-vietnamita para documentar alguns momentos. Então um belo dia ele é chamado para documentar uma situação que ele nem sabia o que era, nem lhe diziam direito o que era, porque ele era uma ferramenta para bater a máquina, não era um jornalista questionador, investigativo, né? Então ele é chamado e alguém o leva, ele vê de longe um aglomerado de pessoas, naturalmente os oficiais do exército ali, e lá no meio um prisioneiro branco. Quando ele chega, ele se aproxima, ele vê que o prisioneiro, que era um americano, um piloto americano que tinha sido capturado, ele estava com uma expressão de horror, de terror no rosto, porque ele estava vendo que o caminho dele era o caminho de tantos outros prisioneiros comunistas, que é interrogatório, humilhação, tortura e morte. Não sabia que o caminho dele era esse. De repente ele vê uma pessoa com uma câmera fotográfica e muda o rosto dele. De expressão de horror que ele estava, ele passa uma expressão calma, tranquila, porque ele raciocinou. Puxa, se tem alguém documentando, não vão fazer comigo nenhuma barbaridade. O fato de ser branca e de ser loira, a primeira coisa que falaram pra mim, falaram assim, você vai ter que cortar esse cabelo e vai ter que escurecer esse cabelo, porque você já é muito clara, você vai chamar muita atenção na rua, você não pode chamar atenção, você tem que passar despercebida, você já não vai passar. Então, corta esse cabelo, pinta esse cabelo. Então eu cortei o cabelo, fui com o cabelo curto pra Angola e escureci ele também. Coisas que eu acho que um homem não precisaria fazer, assim, né? E então tem alguns desafios a mais que você precisa superar pelo fato de você ser mulher. Por outro lado, você vai passar fome do mesmo jeito, que nem a gente passou, porque não dá pra comer todo dia, você vai o risco de conflito, de bala perdida, de bomba, de o que quer que seja, não vai fazer diferença. Então eu falo isso porque eu acho que as mulheres jornalistas têm que cobrir guerras. Na entrada do Líbano, o meu colega que estava comigo no carro, de um jornal dinamarquês, ele estava com equipamento de TV e já complicaram, sabe? O que tu é jornalista, de onde tu é, o que tu tá fazendo, sabe? Por causa do equipamento. Então quanto mais low profile nesse tipo de barreira militar, fronteira, eu aposto no fato de tentar ser o mais low profile possível. Mas em alguns momentos o fato de ser jornalista está num confronto entre manifestantes e forças policiais, tropa de elite ou policiais de choque, né? Onde tu te posiciona? Infelizmente, nesse caso, o jornalista tem que estar sempre no meio, porque é onde o choque acontece. E aí tu vira alvo de bomba de gás lacrimogênio, né? Em Honduras eu usava um azeite, óleo de cozinha com papel para um bebê dar aqui para não beber, um papel para amenizar os efeitos do gás lacrimogênio. Mas é óbvio que na hora de se proteger ali, entre um confronto entre a polícia e os manifestantes, é melhor ficar do lado da polícia. A gente estava uma cerveja à noite num bar do hotel, e estavam jornalistas, quando uma bala caiu na mesa ao lado, estourando o vidro da mesa. E a gente não estava de balas ali, óbvio, que era um momento de descanso, de relaxamento e tal, mas se a gente estivesse na rua durante a tarde, deveria ter matado alguém. Como mata muito nessas áreas de conflito. Quando eu fui para o Vietnã, eu fiquei afastado da revista aqui de 2 a 3 meses, né? E depois aí mais 3 meses para tratamento e tal, mas de 2 a 3 meses enquanto estava lá no meu trabalho, né?
Nesse meio tempo, a revista continuou funcionando aqui. E um fotógrafo da revista foi fazer uma reportagem sobre uma peça de teatro, sobre um ensaio de uma peça de teatro do Paulo Otran. E como era ensaio, o palco ainda não estava organizado e tinha certos planos assim, da madeira do palco, tinha alguns planos, né, com as tábuas e tal. Ele subiu numa tábua para pegar um ângulo diferente do ensaio do Paulo Otran, se desequilibrou, caiu, fez uma fratura de cérebro, isso o levou à morte. Eu estava no Vietnã, daí eu fui ferido no Vietnã, numa explosão de uma mina e perdi uma perna. Então, do ponto de vista da estatística da revista Realidade, fazer reportagem de teatro ficou sendo muito mais perigosa do que de guerra. De um teatro levou à morte, a reportagem da guerra levou à perda de uma parte do meu corpo.